rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Chegando para falar em esportes. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia, falando com a equipe do Batista. Rolando, falando, informando sobre Ponte Guarani, Guarani Ponte para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani acumula ótimos números na primeira metade da Série C. Além da liderança, Bugre também tem o melhor ataque, a segunda melhor defesa e a segunda melhor campanha como visitante na competição. Após goleada sobre o Amazonas, Guarani deu 3 dias de folga ao seu elenco. Grupo se reapresenta amanhã no Brinco de Ouro da Princesa. Expulsos contra o Botafogo, Diego Tavares e Luiz Felipe são desfalques confirmados para a próxima rodada. Ponte volta a campo na terça contra o Cuiabá no Moisés Lucarelli e a tendência é que Edson Boaro seja efetivado no comando da Macaca. Afastado do elenco, Brian Borges segue com futuro indefinido na Ponte. Arrascaeta tem lesão constatada, está fora da Copa do Mundo. Meia passou por exames e teve lesão confirmada na panturrilha direita. Problema é similar ao que atravessa o atacante Neymar na seleção do Brasil. Rival do Brasil na Copa do Mundo, Haiti goleia Nova Zelândia por 4-0 em amistoso. Seleção haitiana dominou a partida do início ao fim. João Fonseca se despede de Roland Garros após campanha histórica. Brasileiro de 19 anos foi eliminado nas quartas de final pelo tcheco Jakob Mensik, número 27 do mundo, em duelo que marcou o encontro de duas das maiores promessas da nova geração do tênis. Rádio Bandeirantes. Você pode mandar sua mensagem de texto nesta véspera de feriado, quarta-feira. Quarta-feira bonita, né? De muito sol em toda a região, temperatura agradável. Mande sua mensagem, participe do programa, faça o seu questionamento pelo WhatsApp da rádio, mensagem de texto, e pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, já já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Auto Peças, é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco o Copa do Nordeste, primeiro jogo da grande decisão. Ontem de virada, o Vitória derrotou o Fortaleza pelo placar de 2-1, jogando fora de casa. Jogo decisivo no próximo sábado às 16 horas, aí comando do time baiano que joga por um empate para conquistar o título da competição. Hoje é dia também da grande decisão da Copa Sul-Sudeste, também uma competição regional, uma nova competição organizada pela CBF. Hoje é o primeiro jogo da grande decisão, 8 da noite na Ressacada, tem Avaí e Chapecoense. O jogo decisivo no domingo, 11 horas da manhã, na Arena Condá. Lembrando que o campeão da Copa Sul-Sudeste, além de uma premiação, ganha uma vaga direta na Copa do Brasil, já na terceira fase do próximo ano. Destaque também para a Copa Verde que reúne o campeão da Copa Centro-Oeste, o Anápolis, contra o campeão da Copa Norte, o Paysandu. Primeiro jogo da grande decisão será amanhã. Amanhã, portanto, o primeiro jogo, comando do Anápolis, às 8 horas da noite. Está chegando a Copa do Mundo, clima de Copa do Mundo no ar. Lembrando que o Brasil fará um amistoso no sábado contra a seleção do Egito. Outras seleções também farão amistosos. Hoje, por exemplo, tem um amistoso entre Holanda e Argélia, além de Polônia e Nigéria, seleções que estarão na Copa do Mundo. Tem Dinamarca e República do Congo, tem Panamá e República Dominicana, além de Coreia do Sul e El Salvador. Amanhã, também outros amistosos serão realizados, com destaque, por exemplo, para a Espanha, que encara o Iraque, além de França e Costa do Marfim. A Copa do Mundo oficialmente começa no dia 11. Dia 11, portanto, o início da Copa do Mundo. O Brasil acaba estreando no dia 13, a estreia do Brasil contra a seleção de Marrocos. Esse jogo será num sábado, dia 13, às 19 horas. O primeiro jogo da Copa do Mundo, o primeiro jogo oficialmente no dia 11, uma quinta-feira, às 4 da tarde, horário de Brasília, tem México e África do Sul. Neste mesmo dia, às 23 horas, no horário de Brasília, tem Coreia do Sul e República Tcheca. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. (11h39), tudo bem, Gleger? Bom dia. Tudo bem, bom dia, CH. Um grande abraço pra você, um abraço especial pro amigo ligado a Bandeirantes. Você não tá com frio, CH? Protejam-se, porque... Aliás, nós estamos sem imagem ali do retorno. 2 dias na semana, o Gleger ao vivo aqui, se preparem porque vem aí uma chuva intermitente em todo o feriado. Então, protejam-se. E agradecer ao pessoal que deixou uma vaga ali no Balãozinho da Morte, que aí eu venho andando, fica mais rápido, né? Porque senão tem que parar lá perto do... Como é que chama lá em cima lá? Balão da Morte. O Balão da Morte é aqui embaixo, né? Às vezes eu paro aquele lá de cima.
É mesmo? Perto do cemitério, lá em cima, lá na Saudade, lá é longe. Meu Deus. Vamos lá. Tá frio, hein? Meu Deus. Pô, já não tô com frio, não. Não? Já te falei, eu entrei e saí do carro em 5 clientes diferentes agora cedo. Não dá tempo de sentir frio, cara. Agora baixou a temperatura. Rogério do Ouro Verde, CBF não pode punir Ponte, pois já está sabendo agora que todos os jogadores não recebem há 6 meses. Este ano. Tem jogador que já tem 1 ano para receber. Deixa eu ver quem que escreveu aqui. É o Rogério, do Ouro Verde. E aí, Gleger? Rapaz, eu às vezes me volta na memória um momento que nós passamos na Portuguesa. Logo que eu cheguei na Portuguesa, acho que foi em 2003, se eu não me engano. E foi uma dificuldade muito parecida com essa da Ponte aí. Mas assim, eu me lembro, CH, eu fiquei 7 meses sem receber. Cara... Você teve um período no Náutico também, né? No Náutico foi um pouco menos, porque, cara, quando eu vi que começou a aparecer novamente a situação muito parecida com a da Porto, cara, é impressionante. Você não consegue vir, você não tem vida, cara. Você não tem vida. Eu não sei. Cara, por isso que todo dia eu elogio esses jogadores aí que estão aí. Porque não é fácil. Eu não sei, obviamente, quem tá 2, 3, 5, 1 ano, a gente não sabe. Mas não é fácil, cara. Eu fiquei 7 meses. Depois do Náutico, como deu o 3º mês, eu peguei minha malinha e falei, muito obrigado, tô indo embora. Você sabe que eu tenho uma... Isso é uma questão de modo de pensar, principalmente. Eu não sei se está acontecendo isso, tá? Eu não tenho informação. Mas se tiver acontecendo, é mais errado do que não pagar. O que eu tô querendo dizer? Pagar alguns e não pagar outros. Então, se você tem, por exemplo, uma folha de pagamento de 1 milhão, só tem 200 mil... Divida esses 200 mil igualmente para todos os jogadores. Porque se você fizer diferente, e eu não estou afirmando que está sendo feito diferente, é um grande equívoco administrativo. Grande. Porque é uma tolice imaginar que um jogador não conta as coisas para o outro. Uma tolice. Mesmo que ele esteja sendo beneficiado. Porque tem tá aqui um ex-jogador que vai confirmar... ou vai discordar do que eu estou falando. Isso é verdade. Existe um código de ética entre os jogadores. Código deles. Que muitas vezes eu concordo, outras vezes não concordo. Mas que existe. Certo, Gleger? Certo, e não tem como, né, cara? Não tem como você esconder. Não tem como. Porque a insatisfação, ela é uma só. Sei. Aí, por exemplo, eu chego lá, insatisfeito porque a família, a mulher tá pedindo que precisa comprar fralda, precisa fazer compra, precisa ir ao mercado, precisa pagar aquele boleto. E aí eu chego no vestiário e o CH tá todo contentão ali. Beleza, vamos. Opa, tem coisa. Então não tem como esconder. Vamos em frente. Manda um abraço para o amendoim da Pirelli, que saiu de férias só para assistir a Copa do Mundo e é bugrino da pele até o osso. Um grande abraço, Rogério de Hortolândia. Eu achei que ele ia sair para assistir o programa Nossa Área no YouTube. Mas isso eles assistem todos os dias. Ah, todos os dias. Ah, maravilha. Então, um abraço. Como é que é o amendoim? O amendoim. Um abraço, amendoim. Lá da Pirelli. Grande amendoim. Carlos Henrique, bom dia. CH, Gleger, equipe. Ancelotti disse que nesta Copa não teremos nenhum treinador brasileiro em nenhuma seleção. E o que se faz necessário criar uma escola para formar treinadores de futebol. Concordo com ele. Treinador brasileiro não se atualiza. E eu já falei sobre isso. Está aqui um ex-atleta, um ex-técnico que passou pelos cursos da CBF. Eu estou falando de gente que se formou na graduação maior. Eu vou dizer aqui. O conteúdo... Eu estou escolhendo as palavras para que não ser mal interpretado. O conteúdo oferecido para quem paga e paga caro... Muito caro. É muito contestável. Muito. Então não é à toa, Gleger, que nós não produzimos mais treinadores. E nada contra a pessoa, tá, gente? Mas o Vinícius Eutrópio não pode ser um professor numa escola dele. Desculpa. Com todo o respeito, era um cara nota 1000. Mas ele não tem gabarito para poder falar sobre futebol com ninguém. Eu acho que falta... Eu só tô falando desse caso, mas existem outros, tá? Eu acho que falta qualidade. Inclusive, quando eu fiz E já faz tempo, hein, que eu fiz o curso da CBF. Muito caro. Isso é muito caro. O cara ele precisa ter muita condição para bancar todos, porque não é só um, né? Ele tem que São vários estágios, estágios, exatamente.
E pro cara chegar no estágio máximo, que é o Pro, fica muito caro. E aí, cara, realmente, tem uns professores ou outro que vem, inclusive de fora, de portugueses tinha, na época que eu fiz, acho que tinha 1 ou 2, né? E específico em cada modalidade que tem ali, mas falta qualidade, não tem dúvida. Ó, é só dar um pulinho aqui na Argentina. E verificar como é que eles fazem. Veja quantos técnicos argentinos estão na Copa do Mundo. Bastante, Veja hein? quantos brasileiros tem hoje, nesse momento. Então tem alguma coisa Brasileiro errada. acho que não tem nenhum, né? Nenhum. Então tem alguma coisa errada. Em 48 seleções, tem alguma coisa errada. E tem aí... E aí o Mano Menezes assumiu a seleção do Peru. Que foi eliminada. Que não vai pra Copa. 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Antes do Breno, o Gleger deu exemplo de quando ele estava na Portuguesa. Todo mundo viu o que aconteceu com o clube lusitano depois. Exemplos de fracasso como esse da Ponte não faltam. Abraços, Cléfor. Chegando para comentar sobre o Guarani e informar principalmente, Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani teve um problema na justiça. E qual o problema na justiça? A análise financeira, feita com base em documentos internos gerenciais, não apresentou a contabilidade oficial, aquele problema de falta de entrega dos relatórios que a gente já vinha falando há alguns dias. O clube está atrasado na entrega de documentos contábeis obrigatórios, balanços, demonstrações de resultado, guias de INSS e também de FGTS, pendências acumuladas desde outubro de 2025. Para a justiça, há inadimplência de salários de atletas e de verbas rescisórias, porque eles não juntaram ainda, o Guarani não juntou a comprovação dos pagamentos. O passivo do INSS acumulado é de 11 milhões de reais. E o dinheiro só pode ser liberado depois da entrega completa da documentação contábil. Qual dinheiro? O Guarani pediu para retirar quase 1 milhão de reais que está depositado em uma conta judicial, ou seja, em juízo. O juiz reiterou que se o Guarani continuar descumprindo o dever de prestar informações e documentos, os administradores do Bugre poderão ser destituídos pelo juízo. E o Guarani tem um prazo aí de 15 dias para entregar toda essa documentação. E a gente vai continuar acompanhando o que vai acontecer. Falando do time, segue de folga, reapresentação amanhã, quando o Hélio Cizenando, no período da tarde, começa a montar a equipe de olho no jogo contra o Caxias. 2 jogadores estão no departamento médico. O Emerson, que saiu machucado, tornozelo esquerdo, depois de uma dividida no primeiro tempo contra o Amazonas. E o Maurício Antônio saiu no intervalo do jogo sentindo dores musculares. E ele falou sobre essa situação na Rádio Bandeirantes. Não, em relação ao meu desconforto, foi basicamente isso mesmo. Só para não agravar ainda uma dor, mas com certeza eu vou estar apto para a próxima partida. Agora que a gente tem uma folga boa, um descanso merecido e vai ser muito bom com essa vitória na bagagem também. E eu estou muito feliz com a equipe, a gente está crescendo, está todo mundo unido e vamos continuar assim. Falando a respeito dos números do Guarani, o Guarani está na primeira posição da Série C, fechou a rodada na primeira posição, 18 pontos. Tem 66% de aproveitamento, tem o melhor ataque da competição com 20 gols marcados, né? Tem apenas 7 gols sofridos, uma defesa muito sólida com o Maurício Antônio, com o Jonathan e com o Kaique França, que hoje é o aniversariante do dia. Kaique França, que está fazendo aniversário. O Guarani só tomou 7 gols. São 5 jogos já sem sofrer gols e 16,8 finalizações por jogo, algo muito importante. Trabalho bom do técnico Hélio Cizenando, que aos poucos vai melhorando o Guarani. No sábado, provavelmente, vai ter um jogo treino para o Hélio Cizenando movimentar os jogadores que não vêm sendo muito utilizados. Valeu, CH!
Muito bem, muito bem. Bom, Gleger, tem várias coisas para poder falar do Guarani. Podemos falar da defesa, que é a segunda melhor, só perde para o Caxias. É o melhor ataque, é o líder do campeonato. Enfim, o Guarani até agora está fazendo uma campanha muito boa. Sim, eu concordo. E era o que o torcedor esperava. Até, na verdade, o que o torcedor vinha cobrando, e nós também, inclusive eu, tá? Era que o Guarani estava tendo bons resultados, porém não estava tendo performance. Lembra disso, CH? E a partir de um certo momento, o Guarani começa a apresentar um futebol convincente. O Hélio começa a encontrar a melhor formação, o Hélio começa a encontrar a melhor plataforma e o Guarani começa a desenvolver aquilo tudo que o torcedor espera. É importante deixar claro o seguinte, que para um campeonato como a Série C, não adianta você liderar ela de ponta a ponta, porque depois vai ter um novo campeonato. E nós já vimos times que fizeram isso e não conseguiram o acesso. O objetivo do Guarani é o acesso. É isso que tem que ter na cabeça. Agora, mantendo uma regularidade, é bem possível que isso aconteça. O Thiago mandou uma colocação aqui muito... Aliás, ele mandou um mini texto aqui, muito inteligente. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo e passei por grandes multinacionais. Tem uma frase que escutei bastante. 2 pontos. Não basta ser bom, tem que parecer ser bom também. Isso me faz lembrar do Hélio Cizenando. Muitas vezes, profissionais mais simples, humildes ou com menos facilidade de comunicação acabam sendo julgados antes mesmo de mostrar resultado e precisam provar muito mais que os outros. Veja o Matheus Costa. Falava bonito, mas não performava. A paciência foi muito maior com ele. Parabéns para o Hélio, superou o pré-conceito com boa entrega. Um abraço. Legal, boa, Thiago. Concordo com você. Bom, o texto foi muito bom. É quem assistiu o programa Os Donos da Bola ontem viu aquela história do cachorro do Batista, né? É exatamente aquilo. Em Campinas, 11h52 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala CH, após o empate em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto na última segunda-feira, o elenco da Ponte Preta já volta suas atenções para o próximo confronto. A Macaca volta a campo na próxima terça-feira, quando vai receber o Cuiabá, também no estádio Moisés Lucarelli, às 7h. É uma partida muito importante. O Cuiabá está a poucos pontos à frente da zona de rebaixamento. A Macaca vem de 5 jogos sem conseguir vencer neste Campeonato Brasileiro da Série B, por isso a vitória é tão importante. O departamento de futebol da Macaca segue na busca por um novo treinador para dirigir a Ponte Preta na sequência da temporada. Enquanto isso, o Edson Abobrão segue comandando os treinos da Ponte Preta e caso a Macaca mais uma vez não consiga contratar o treinador até a próxima partida, o Edson Boaro novamente é quem deve comandar a equipe. Para essa partida contra o Cuiabá, 2 desfalques certos, o Diego Tavares e também o Luiz Felipe. O Diego Tavares foi expulso ainda no primeiro tempo da partida contra o Botafogo, após acertar uma cotovelada no Patrick Bray, lateral esquerdo da equipe de Ribeirão Preto, enquanto o Luiz Felipe foi expulso após uma reclamação de forma mais acintuosa para cima da árbitra Edna Alves Batista, após o pênalti não marcado em cima do Daniel Baianinho, lance que gerou muita reclamação por parte de todo mundo ali da Ponte Preta, jogadores, comissão técnica, enfim. Ontem a gente ouviu a palavra do André Lima e também do Daniel Baianinho sobre esse lance e agora vamos ouvir o que disse o William Potker a respeito dessa situação da arbitragem e também dessa situação da Ponte Preta. Tem coisas que a gente não controla, né? Tem coisas que acontecem, você vê no jogo do Vila Nova, o cara levantou a bola com a mão, não foi marcado, nem visto o VAR. Hoje, agora, novamente aqui, um lance claro no mínimo, de ver o VAR tomar a decisão, não foi ver. Tem coisas que vem de cima e não diz o jogador falar, né? Tem que pessoas com autoridade ir lá e cobrar. Mas enfim, a gente tentou fazer o nosso melhor, dentro do possível, o jogo se desenhou totalmente diferente do que a gente tinha planejado. Seguir a caminhada, a gente sabe que não é difícil, que é difícil, mas a gente está aqui colocando a cara no dia a dia, fazendo nossa parte,
precisamos vencer um jogo o mais rápido possível para que a gente possa, no mínimo, tirar a Ponte Preta dessa situação. Como eu disse, a Macaca volta a campo na próxima terça-feira, vai receber a equipe do Cuiabá aqui no estádio Moisés Lucarelli e, enquanto isso, além de procurar um novo técnico, o departamento de futebol da Ponte Preta ainda negocia também a rescisão de contrato com Brian Borges, que foi afastado do elenco após uma discussão também de forma mais rígida com o vice-presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin CH. Bom, 11h55. Já? O programa é bom. Viu? Com quem que fala pra aumentar esse programa, hein? Ah, você tem que falar com o Oráculo. É? Ah, muito pouco. Muito pouco, né? Meia hora é muito pouco. Deixa eu mandar um abraço pro Leandro Simberg, não dá pra ler, cara. Aqui é o Paulo Neves também. Um abraço para. Obrigado. Amanhã vocês mandam mensagem de novo, tá? Que eu prometo que eu vou ler. E o Edmilson também. Bom, na Ponte Preta, falar dos desfalques que vai ter na terça-feira que vem, eu, por exemplo, acho dispensável falar disso. Também acho. Né? Você falar que o Tavares... Não é que eles não tenham valor, gente, mas tá muito longe o jogo. Hoje é quarta-feira, muita coisa vai acontecer até terça-feira que vem. E todo mundo sabe o que eu tô dizendo. Mas, enfim, tem alguma coisa nova pra gente falar da Ponte? Acho que a única coisa que eu gostaria de falar era que a diretoria mantivesse o Edson Boaro. Eu acho que é o momento dele. Boa, Greg. Eu acho que esse é o momento para Edson Boaro. Não ficar atrás de treinador, vai trazer mais conflito para dentro do vestiário. Então deixa o Edson. E eu também efetivaria ele, com certeza. É isso aí. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos então com a decisão da Copa do Nordeste aqui na ficha técnica do jogo. E o Vitória derrotou ontem de virada o Fortaleza pelo placar de 2-1 na Arena Castelão, na capital cearense, abrindo assim vantagem nas finais da competição. Fortaleza saiu na frente aos 10 minutos do segundo tempo, em batida de longa distância do atacante Vitinho. No entanto, a partida ganhou outro rumo após a expulsão do volante Ronald Cardoso, em tentativa de disputar na velocidade com o René. O Vitória cresceu, acabou empatando o jogo com o Renato Kaiser, cobrando pênalti a 38 minutos do segundo tempo. E na reta final, o argentino Diego Tardia virou o jogo para o time baiano. Jogo que teve a arbitragem do Afro Rocha de Carvalho Filho. As escalações do Fortaleza: João Ricardo, Brits, Lua Freitas, depois Ronald e Lucas Gasal, Rodriguinho, Lucas Sacha, Rodrigo Santos, Pochettino e Fuentes, depois Muquiri ou Mucuri e Lucas Crispim, Vitinho, Rian e Luiz Fernando, depois Kaique, a equipe do técnico Thiago Carpini. O Vitória do Jair Ventura com Lucas Arcanjo, Edenilson, depois Renato Kaiser, Kaká, Lua Cândido e Ramon, depois Ronald, Kaique, depois Jamerson, Zé Vitor e Martínez, depois Diego Tárzia, Eric, depois Marinho, Mateuzinho e René. Esta, portanto, foi a ficha técnica do jogo, primeiro jogo, partida da decisão da Copa do Nordeste, 1 para o Fortaleza, 2 para o Vitória. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.